Olá, alunos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai usar a operação que a gente aprendeu na aula passada para deduzir o que é uma projeção ortogonal e a gente também vai dar uma revisada em todas as operações que a gente viu até então, tá? Então eu vou começar falando de algumas propriedades e muitas delas a gente já viu e já sabe que de fato ocorre. Começando com as propriedades da soma, quando a gente estava deduzindo a regra do paralelogramo, a gente viu que a soma era comutativa, ou seja, tanto faz a ordem que você soma os vetores, U mais V sempre vai ser igual a V mais 1. É só recapitular lá aquela questão de translação dos vetores, tanto faz a ordem que você escolhe, tá bom? A segunda propriedade, embora a gente não tenha visto explicitamente, a gente também falou sobre ela, de como funciona a soma de vetores quando você tem mais de dois vetores. A segunda propriedade é chamada de associatividade, ok? Então, o que significa? Significa que se você tem uma soma de três vetores, né, tanto faz você somar os dois últimos e depois o primeiro, ou somar os dois primeiros e depois o último. A gente viu isso também justificando pela regra do paralelogramo, quando a gente estava somando mais de dois vetores, ok? Então, a gente também já trabalhou. A terceira propriedade é uma propriedade muito simples, né? Embora eu não tenha chegado a falar para vocês sobre ela, ela é bem simples, né? Ela diz o seguinte: existe um vetor, que é chamado de vetor nulo, que ele não altera o vetor u quando você soma, tá? Ou ele também é chamado de vetor neutro, tá? Esse vetor nulo é o vetor que a gente conhece como origem, tá? Então, 0 na ABC, 0 no ordenado. Note aqui na anotação que quando eu coloco 0 e uma setinha em cima, estou dizendo que é um vetor, porque eu estou somando dois vetores aqui, né? Não tem como eu somar um vetor com número. A soma é somente com dois vetores. Continuando as nossas operações, né, a próxima operação que a gente viu foi a questão da multiplicação por escalar. E muita coisa aqui, embora a gente não tenha visto e demonstrado, muita coisa segue do algebrismo que a gente costuma fazer com números reais, ok? Então, a primeira propriedade diz o seguinte: quando você tiver uma multiplicação por escalar dentro de uma soma de vetores, você realiza uma distributiva. Então, os números vão multiplicar cada uma das parcelas separadamente, tanto o primeiro vetor quanto o último, tá? Esse número, K, é o número real que eu chamei aqui. A segunda propriedade da multiplicação por escalar, ela diz o seguinte: ao invés de você somar dois vetores, se você somasse dois números reais, né, note que K é número real e U é V, é só olhar pela notação, um tem setinha, o outro não, você também realizaria uma distributiva, só que agora com o seu vetor U. Né? Então, você nota que é bem parecido mesmo com números reais, né? E aqui K1 e K2 são números. A nossa terceira propriedade da multiplicação por escalar diz respeito quando você só está trabalhando com um produto. Então, se você tiver um número multiplicando um segundo número, multiplicando um vetor, esses números poderiam trabalhar da seguinte forma: ou você multiplica o primeiro vetor por K2 e depois multiplica por K1, ou não, né? Você multiplica apenas números primeiro e depois multiplica o seu vetor final. Essa é uma propriedade que a gente ainda não viu, mas ela também é muito simples. Eu não vou me ater aqui a demonstrações, tá? Eu vou só passar com vocês todas as propriedades. Na quarta e última propriedade, é a mesma ideia da última propriedade da soma, a existência de um elemento neutro, só que agora o elemento neutro é dentro da multiplicação. Então, se você pegar um vetor e multiplicar ele por o número 1, você não altera ele. Porém, se você pegar esse vetor U e multiplicar pelo número 0, você obtém um vetor nulo. Muita atenção para essa última equação, porque do lado direito você tem um vetor nulo e do lado esquerdo você tem um número real 0. São coisas distintas. Agora a gente vai dar uma olhada na questão das propriedades do módulo ou norma. Essas propriedades também é bem simples, embora a gente não tenha trabalhado com todas, mas a gente viu uma boa quantidade delas já. A primeira propriedade é bem simples, ela diz que o módulo de um número ele é positivo. Isso é muito fácil da gente entender, porque lembrando do que é o módulo ou norma, é o tamanho do vetor. Então não faz sentido você falar que um vetor tem um tamanho negativo, porque você tem uma interpretação geométrica do que é esse cálculo.
né? E se você olhar e lembrar da equação do módulo, você tem lá uma raiz quadrada, onde a abscissa está ao quadrado e a coordenada também está ao quadrado, somando. Então, aquela equação não tem como ser negativa. O máximo que ela vai ser é igual a zero, por isso, maior ou igual a zero aqui na equação. A nossa segunda propriedade da norma, ela diz que o único vetor que tem um tamanho nulo é o vetor que é a origem, né? Então, isso também a gente consegue interpretar geometricamente, porque a norma, quando a gente definiu a norma de um vetor, era o tamanho dele, e a única forma desse tamanho ser nulo é quando o vetor é nulo, ok? A nossa terceira propriedade, que eu diria que é a propriedade um pouco mais complexa, é uma propriedade que a gente de fato demonstrou. A gente verificou, fez os cálculos, né, com todos os detalhes, que diz o seguinte: o tamanho do vetor, quando você toma um múltiplo dele, é igual a ele originalmente, sem ter tomado um múltiplo, vezes multiplicado por a escala do k, né, a escala do número real que você utilizou. A gente viu isso em exemplos, né? A gente viu lá que quando você pegasse um vetor e multiplicasse por 2, o tamanho dele dobrava, que é o que está sendo escrito aqui nessa equação. E vimos outros exemplos também, ok? A última propriedade, talvez seja a propriedade novidade aqui dentro dessa aula, é a propriedade que ela é chamada de desigualdade triangular. Okay? Então, por que ela recebe esse nome de desigualdade triangular? Ela recebe esse nome porque ela vem de um resultado encontrado na geometria euclidiana ou geometria plana, que é o seguinte: quando você está somando dois vetores, né, se eu pegar aqui o vetor U e somar com o vetor V, pela regra do paralelogramo, né, a gente já faz o deslocamento, a gente tem que esse vetor vai ser a soma U mais V. Então, o que essa desigualdade triangular está dizendo? Ela está dizendo que o tamanho desse lado do vetor, esse tamanho desse vetor, ele sempre é inferior ou igual, né, menor ou igual, que a soma dos dois lados U e V. Né? Então, se você somar esse lado com esse lado aqui, nitidamente, geometricamente, você já consegue ver que a soma desses dois lados sempre vai ser superior ou, no máximo, igual a U mais V. Então, por isso o nome desigualdade triangular, e é um resultado que já tem na geometria euclidiana, geometria plana, que vocês devem ter estudado no ensino médio. Ok? E, por fim, a gente vai trabalhar com as propriedades da última aula, né, da operação que a gente aprendeu na última aula, que é a ideia do produto escalar. Então, a gente vai dar mais atenção nessa aula a essas 4 propriedades e a gente vai interpretá-las e vai utilizá-las para fazer cálculos. Por que eu estou repassando essas propriedades com vocês? Porque a partir de agora a gente vai começar a trabalhar com mais contas. Então, da mesma forma que a gente estudou lá os números reais, deu uma revisada nas operações para poder aprender a trabalhar com os números reais, a gente também tem que aprender como é que a gente vai trabalhar com os vetores. Então, a primeira propriedade do produto escalar é a mesma ideia da primeira propriedade da soma, né? Ela é uma operação comutativa. Então, deixa eu só afastar aqui. Ela é uma operação comutativa, ou seja, tanto faz a ordem. U escalar V é a mesma coisa que V escalar U. A segunda propriedade lembra muito a multiplicação por escalar, né? A operação de multiplicação por escalar é quando você tinha um número multiplicando a soma de vetores. Aqui não, aqui é um produto escalar do primeiro vetor com a soma de dois vetores. Então, você também faz uma espécie de distributiva, ok? A gente vai verificar essas propriedades, tá? A terceira propriedade é uma propriedade muito importante, que diz o seguinte: toda vez que você tiver um múltiplo de um vetor dentro de um produto escalar, você pode pegar esse número e tirar para fora do produto escalar, é o que está dizendo essa segunda igualdade. Ou então você pegar esse número e ao invés de colocar no primeiro vetor, você colocar no segundo vetor, que é o que está dizendo a terceira parte da igualdade. Essa propriedade vai ser uma propriedade muito utilizada quando a gente estiver falando sobre projeção ortogonal, que é essa aula ainda, ok? E por fim, é uma propriedade meio estranha, né? Essa propriedade 4 do produto escalar.
Porque ela relaciona duas coisas que aparentemente são distintas. Uma coisa é produto escalar, outra coisa é norma ou módulo de número. Só que você consegue uma relação de U escalar U sendo igual a norma ao quadrado. Bom, essa última propriedade não é tão simples de você acreditar só olhando a propriedade. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai resolver um exercício onde a gente vai aplicar todas essas propriedades. Então, o exercício ele é muito simples. Eu quero o seguinte: dados os vetores U, V e W e o número real, K, verifique as propriedades do produto escalar. Tá? Então, eu quero verificar todas. Então, vamos lá. Olha só. Vou escrever aqui o U e o V e o W e o K. E a gente começa o exercício. Então, primeira propriedade, tá? Propriedade P1. O que significa? U escalar V sendo igual a V escalar U. Se eu quero verificar a propriedade, é verificar se ela é verdadeira. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o lado esquerdo da equação, U escalar V. Depois eu calculo o lado direito da equação, que é V escalar U, e vejo isso é igual. Tá? Então, quem é U escalar V? U escalar V é 1 escalar com menos 1, 0. Da aula passada a gente sabe como é que faz esse produto, né? Então, é produto das abscissas mais os produtos das ordenadas. Então, o resultado aqui vai ficar 1 vezes menos 1 mais 1 vezes 0. Isso é igual a menos 1. Tá? Agora, eu vou fazer o lado direito da equação. V escalar U. Então, V escalar U é trocar a ordem. Então, agora é menos 1, 0, escalar com 1, 1. Fazendo aqui o produto das abscissas, produto das ordenadas, vai ficar, né, menos 1 vezes 1, mais 0 vezes 1. Isso é igual a menos 1, ou seja, é igual aos resultados, independente se eu tomo o lado esquerdo ou o lado direito. Então, a gente conseguiu, assim, verificar a propriedade 1. Vamos dar agora uma olhada na propriedade 2. Na propriedade 2, você vai ter a questão da distributiva. Então, eu quero calcular U escalar V mais W. Ver o que vai dar, esse é o lado esquerdo da equação da segunda propriedade. E depois eu vou calcular o lado direito da segunda propriedade e verificar se é igual a gente verificou para a primeira propriedade, tá? Então, quem é U? O U é 1 escalar com V mais W. Então, eu vou fazer o cálculo da soma primeiro. Menos 1, 0, mais 3, menos 2, e depois eu calculo o produto escalar. Então, fazendo a soma, olha só como é que vai ficar. Vai ficar menos 1 com mais 3 dá 2. 0 com menos 2 dá menos 2. E aqui eu faço produto escalar, produto das abscissas, produto das ordenadas, né? Então, vai ficar assim, 1 vezes 2, 2. 1 vezes menos 2, menos 2. 2 menos 2, 0. Então, lá da aula passada, a gente sabe que os vetores são ortogonais. Quais vetores? O U com a soma V mais W são ortogonais, ok? Vamos ver agora o lado direito da equação da propriedade 2. Então, eu vou fazer U escalar V mais U escalar W, tá? O escalar V, a gente já fez esse cálculo aqui em cima, né? Eu posso colocar o valor direto, menos 1. Mais U, que é 1, escalar W, que é 3 menos 2. E aí eu faço a conta. Produto das abscissas, 3. Produto das ordenadas, menos 2. Resultado, 1. Ok? Opa, esse aqui é o resultado do segundo produto escalar. Tem o menos 1 aqui no começo, né? Desculpa, eu esqueci aqui, tá? Então, esse menos 1 aqui. Tem menos 1 aqui na frente. Aqui tem um mais. E aqui tem um menos 1 mais. E aí, o resultado, né, de menos 1 mais 1 é 0, tá? Me perdoem aqui, eu esqueci do menos 1 ali na frente. Então, você nota que os resultados, independente se eu peguei o lado direito ou o lado esquerdo da segunda propriedade, o resultado é o mesmo. Ok? Vamos agora para a propriedade 3.
Então, propriedade 3, eu tenho o lado esquerdo da equação. K vezes U, escalar V, tá? Então, quem é K? O K é um número, menos 1, foi dado. Quem é U? O U é um 1. Escalar V, quem é V? O V é menos 1, 0. Então, primeiro eu vou realizar o produto. Desculpe. Primeiro eu vou realizar o produto, vai ficar o vetor menos 1, e depois eu realizo o produto escalar. Então, vai ficar produto das abscissas, 1. Produto das ordenadas, 0. Então, ficou menos 1 mais 0, isso é menos 1. Ok? Vamos fazer agora a igualdade que está no meio. Então, primeiro eu vou fazer agora o produto escalar. Primeiro eu vou fazer agora o produto escalar e depois eu vou multiplicar pelo número, ok? Ah, só um adendo aqui, eu errei um sinalzinho aqui, ó. Abscissa menos 1 vezes menos 1 dá 1, positivo. Menos 1 vezes 0 dá 0, então ficou mais 1, aqui é mais, tá? O professor está um pouco desatento hoje. Bom, então, continuando o cálculo, né? Eu vou fazer, no lugar do K, eu substituo menos 1, tá? E o escalar V, a gente já fez a conta, tá lá em cima, ó, é menos 1. Então, menos 1. Isso é igual a 1, ou seja, o resultado deu igual de novo, ok? Vou deixar aqui um exercício para vocês, que é o seguinte, eu quero que vocês façam essa terceira parte da igualdade e verifique que de fato também vai dar 1, tá? Então, o que vai diferenciar? Você vai multiplicar o V primeiro por menos 1, então vai ficar 1 e 0, e depois você realiza o produto escalar com 1, tá? Pausem o vídeo e façam esse cálculo agora, e verifique que tá batendo a conta, ok? E com isso a gente provou que a terceira propriedade ela é válida. Para a última propriedade, olha só o que vai acontecer. Lado esquerdo da equação, eu tenho U escalar U, né? Então, U escalar U vai ser 1 escalar 1. Isso aqui é a mesma coisa que 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é 2. Módulo de U ao quadrado. Né? Então, quem é o módulo de U? É o tamanho do vetor U, que é a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso tudo elevado ao quadrado. Fazendo as contas, isso vai dar 2, ou seja, satisfez a igualdade. Então, tanto faz eu usar o lado esquerdo ou o lado direito, eu sempre vou conseguir o mesmo resultado da propriedade do produto escalar, ok? Feito isso, o que a gente vai fazer agora é o seguinte, a gente vai pegar essas propriedades do produto escalar que a gente acabou de estudar e vai deduzir uma operação que é chamada de projeção ortogonal de vetores, tá? Então, qual é a ideia aqui? A ideia é a seguinte, é dado dois vetores, né, eu chamei aqui de V e D, e esses vetores eu quero construir um terceiro vetor. Então, é dado 2, eu quero achar um terceiro. Primeiramente, o que eu tenho de propriedade desses dois vetores? Eu vou exigir que esse vetor D, né, daqui um pouco a gente vai dar nomes aos bois, porque que ele é chamado de vetor D, eu vou exigir que esse vetor D ele seja diferente do vetor nulo, tá? Então, eu não quero que ele seja a origem. Tá? Lembrando que 0 setinho em cima é a origem, não é um número 0, é o vetor nulo, é diferente, tá? Então, o que a gente quer? A gente quer encontrar a projeção, que eu vou chamar aqui de P, e essa projeção tem essa notação, tá? Proj V e o D aqui como um índice, né? Um índice embaixo aqui dessa escrita, essa aqui é a notação. Então, eu quero encontrar um vetor P, que eu estou chamando, que ele é a projeção ortogonal do vetor V na direção D, tá? Então, quem é esse vetor geometricamente falando, tá? O vetor que eu quero construir é você pegar o seu vetor V, que está aqui em cima, projetar, né? Se você projeta, você tem que projetar em algum lugar. Então, eu vou projetar na direção D.
de forma ortogonal. O que significa ortogonal? Da aula passada, a gente viu que ortogonalidade significa vetores cujo o ângulo entre eles é um ângulo reto. Então, eu vou projetar esse vetor V de forma que eu consiga manter um ângulo reto em relação à minha direção D. Então, o vetor que eu quero encontrar é este vetor aqui, ó, que é o vetor P. Ou seja, é um vetor que está na direção do vetor D e faz esse ângulo de 90 graus em relação ao vetor V. Daqui a pouco a gente vai ver melhor essa questão do ângulo, tá? Bom, isso é geometricamente, né? Eu quero saber agora na conta, como é que eu faço para calcular e encontrar quem é o vetor P, tá? O cálculo que a gente vai fazer é usando essas propriedades do produto escalar. Só que antes de eu falar dessas propriedades do produto escalar que a gente vai utilizar, a gente vai dar uma olhada na propriedade do vetor P, tá? Então, primeira coisa que você nota é o seguinte, o vetor em azul que eu desenhei aqui, o vetor em azul, que é a projeção ortogonal, você nota que ele está na direção do vetor D, né? A gente já estudou na multiplicação por escalar e a gente viu que sempre que a gente pega um vetor qualquer, vou pegar aqui o vetor D, e multiplica ele por um número, né? Multiplica por um número. Então, se você multiplica esse vetor por 2, por exemplo, você dobra o tamanho dele. Ok, você alterou o tamanho, mas você jamais altera a direção. Pode acontecer de você alterar o sentido, se o número que você multiplicar for um número negativo, igual a gente já viu. Só que a direção jamais é alterada, ok? Então, uma outra forma de dizer que a direção jamais é alterada é dizer que esses vetores são paralelos, tá? Como é que eu vejo que esses vetores são paralelos? Lembra que eu disse que, desde que você mantenha as propriedades de modo, direção e sentido, você pode desenhar o vetor em qualquer lugar do espaço? Então, se eu pegar esse vetor P e tirar ele da direção D e desenhar ele, por exemplo, aqui, ó. Se eu desenho ele aqui, ó. Aqui embaixo. Vocês concordam comigo que esse vetor ele vai ser paralelo ao vetor D? De fato vai ser. Por quê? Porque o vetor P é múltiplo de D. Tá? Então, tem essa ideia da multiplicação por escalar. Então, essa é a primeira propriedade que eu vou usar do vetor projeção. Que é o seguinte, se o P ele é paralelo ao vetor D, ou seja, ele é um múltiplo do vetor D, então isso significa que esse meu vetor P ele pode ser escrito como um número real vezes o vetor D, ou seja, múltiplo, né? Mesma coisa. Esse T é um número real, ok? Essa é a primeira propriedade. A segunda propriedade, ela vai falar sobre a questão do ângulo, né? Então, lembra que eu disse para vocês, ó, a gente vai manter um ângulo de 90 graus entre esse vetor projeção e essa projeção, essa linha pontilhada que eu fiz aqui do vetor V, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa linha pontilhada e vou construir um vetor em cima dela, tá? Esse vetor aqui. Lembra que a gente estudou na aula de subtração de vetores e regra do paralelogramo? Como é que a gente direciona esse vetor? Então, a gente sabe exatamente quem é esse vetor. Se ele está partindo do P e indo para o vetor V, então ele é o vetor V menos P, né? Usando lá aquele macete que você bota certinho aqui ao contrário, e aí você sabe da onde o vetor está saindo e da onde ele está chegando. Então, é o V menos P, ok? Então, a segunda propriedade do vetor projeção ortogonal, ele está falando o seguinte, que se o V menos P é ortogonal ao vetor P, então da aula passada, a gente sabe que o produto escalar é nulo. Então, a gente sabe que V menos P escalar com P, isso é igual a zero. Por quê? Porque o ângulo que está aqui é um ângulo de 90 graus. Ok? Então, o que eu fiz até agora? Eu usei a propriedade de P ser um múltiplo de D e usei a propriedade da questão do ângulo que a gente estudou na aula passada, tá? Essas duas propriedades são as propriedades que, de alguma forma, eu tenho que sair delas para poder saber como é que vai ser o cálculo de encontrar esse vetor que eu estou procurando, o vetor projeção ortogonal, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa última equação e usar também a primeira propriedade e tentar manipular algebricamente para chegar em quem é esse vetor P. Fazendo isso, eu estou fazendo operações, certo?
fazendo conta. Então, se eu estou fazendo conta, eu vou usar as minhas propriedades do produto escalar, ok? Então, como é que vai ser? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse cálculo aqui, V menos P escalar com P. Então, vou colocar aqui embaixo, V menos P escalar com P. Ok? Então, primeira coisa, o que eu vou fazer? Eu vou usar a propriedade 2 do produto escalar. Essa propriedade aqui. Por quê? Ela diz o seguinte, quando você faz, na verdade é a propriedade 1 com a propriedade 2, né? Então, vamos por partes. Se a gente faz o produto escalar com uma soma, e a gente já viu em aulas passadas que subtração de vetores é a mesma coisa que somar vetores, né? Sendo que a segunda parcela é o simétrico. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma distributiva. Então, utilizando a primeira propriedade, tanto faz a ordem que você está fazendo a soma. A soma pode estar na primeira parcela ou na segunda parcela, porque a ordem não altera o produto, né? Então, aqui, na verdade, é duas propriedades. É a propriedade 1 com a propriedade 2, tá? Então, aqui eu estou usando duas propriedades. Então, propriedades 1 e 2. Olha só, eu posso abrir a distributiva. Então, eu posso pegar esse P, multiplicar por V, e o P multiplicar por P, ok? Então, eu já usei a primeira propriedade aqui e a segunda propriedade do produto escalar. Como é que a gente vai usar para fazer os cálculos? Ok? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse P, produto escalar com P, e vou jogar do lado direito da equação, tá? Então, vai ficar assim, V menos P, V escalar P do lado esquerdo, é igual a P escalar P, tá? E agora, eu vou usar a terceira propriedade combinando com essa relação aqui. Então, primeira coisa, eu sei que o P não é um múltiplo do vetor D, então, no lugar do P na equação, eu vou substituir por múltiplo de D. Então, vai ficar assim, ó, V escalar múltiplo de D igual a múltiplo de D escalar múltiplo de D, tá? E aqui eu vou usar a propriedade 3. Olha só, vamos recapitular a propriedade 3. Propriedade 3 diz o seguinte, quando você tiver um número na primeira parcela, esse número pode ficar na frente do produto escalar. Ou, quando você tiver um número na segunda parcela, esse número também pode ficar na frente do produto escalar. Então, quando eu olhar para essa minha equação, olha só, tá vendo que o t é um número? Não, o t é um número real, igual eu escrevi aqui. Então, se o t é um número real, esse t na segunda parcela, eu posso colocar na frente do produto escalar. É isso? Olha, o t também está aparecendo aqui na primeira parcela, então eu posso colocar o t, né, esse t da primeira parcela eu posso colocar na frente do produto escalar. Produto escalar de quem? Do d escalar com td. Tá vendo que o t também está aparecendo na segunda parcela? Então, eu também posso colocar ele, uma espécie de evidência, né? Eu posso pegar esse t e colocar na frente do produto escalar. Tá? Tô falando aqui parcela, mas são fatores, porque é um produto, tá? Então, você tem o t no primeiro fator, o t no segundo fator, então você pode tirar ambos os t's, então se eles saem multiplicando, fica t quadrado, tá? Então, o que vai acontecer? Eu posso dividir, supondo que esse t é diferente de zero, né? Eu posso dividir essa equação tudo por t. Então, vai cancelar esse t do lado esquerdo e vai cancelar o t quadrado do lado direito e vai ficar o seguinte, V escalar D é igual a T D escalar D, né? E como esse T ele é um número real, eu posso isolar o D escalar D. Então, isola o T. T vai ser igual a V escalar D dividido por D escalar D, tá? Como no começo da conta eu supus que o meu D ele é diferente do vetor nulo, então esse denominador nunca será zero, tá? D escalar D nunca será zero, por causa de ter suposto que esse vetor D é diferente do vetor nulo.
tá? Cheguei até aqui, tá? Note que eu escrevi esse meu número D em função de coisas que eu sei, porque eu escrevi ele em função do vetor V e do vetor D, e ambos foram dados no começo, né? Eu estou supondo que foi dado V e foi dado D. Quero encontrar o terceiro vetor P, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse vetor D e vou substituir nessa equação aqui de cima, porque quando eu multiplicar T vezes o vetor D, eu vou ter exatamente a minha projeção ortogonal. Olha só como é que fica. Então, multiplicando, vai ficar o seguinte. Então, multiplicando, daí o vetor P, que é T vezes D, no lugar do D, né? No lugar do T, desculpe, eu vou botar V escalar D dividido por D escalar D na direção D, tá? Então, só recapitulando com vocês, né? Isso daqui que tá aparecendo é o T, isso daqui, já que é o T, né? Ele é um número, tá? Número. Então, como é que você está obtendo o seu vetor projeção ortogonal, né? Você está obtendo como um múltiplo do vetor D, um número vezes o vetor D, ok? Por fim, eu ainda posso utilizar a minha última propriedade, que é a propriedade P4, que diz o seguinte, né? Lá da propriedade P4, você tem que o escalar U é a mesma coisa que o modo de U ao quadrado. Então, aqui está aparecendo D escalar D, né? Então, pode parecer assim, ó, V escalar D dividido por módulo de D ao quadrado. Usei lá a nossa última propriedade, ok? Bom, você nota que é uma forma bem trabalhosa de você obter essa equação, porém a conta ela é simples. A gente vai fazer um exemplo aqui, vocês vão ver que é muito simples fazer essa conta, tá? Uma coisa que eu queria fazer aqui é o seguinte, da aula passada, quando a gente aprendeu o produto escalar, observação, o produto escalar, ele possui duas notações, tá? Notação de produto escalar. Tá? A gente viu essa, que é uma bolinha, e também tem essa notação aqui, ó. É a mesma coisa, tá? Eu estou adiantando isso porque no exercício eu vou usar essa segunda notação. Professor, por que você vai usar a segunda notação e não a primeira? Porque eu quero que vocês acostumem com as duas e saibam que é a mesma coisa, tá? Então, não é porque apareceu essa notação aqui que vocês vão assustar. Vocês sabem fazer a conta. Se você sabe fazer com a primeira notação, você sabe fazer com a segunda, tá? Professor, por que você está trabalhando com a segunda notação, sendo que a primeira é a mesma coisa? Porque eu quero que vocês abram um livro de física e se tiver essa anotação aqui, vocês vão entender, tá? Vocês vão entender se tivesse aqui, vocês vão entender se tivesse aqui, enfim. Vocês vão entender toda a linguagem matemática, independente da anotação que for usada, tá? Então, vamos fazer algum exemplo? Vou pegar esse exemplo aqui, ó. Imagine que você tenha esse vetor 3, 2, tá? E o vetor D, 1, 2, e aí eu quero encontrar o vetor projeção, tá? Então, encontre o vetor projeção. Vou fazer o desenho aqui para ajudar a gente, tá? O desenho não é necessário, mas num primeiro exemplo eu gostaria de fazer, tá? Então, quem é o vetor projeção ortogonal do vetor V na direção D, né? Isso aqui vai ser V escalar D dividido por, vou usar D, queria usar a segunda notação, tá? Vou usar essa notação aqui. D escalar D, tá? Você nota que eu posso escrever tanto aqui no denominador como modo de D ao quadrado ou fazer D escalar D. Tanto faz, façam o que vocês acharem melhor. Eu prefiro D escalar D, tá? Isso na direção D. Então, quem é V? O V é 3, 2. Quem é D? 1, 2. Dividido por 1, 2, escalar 1, 2. Isso na direção 1, 2. Bom, então vamos fazer.
produto das abscissas, produto das ordenadas no numerador, tá? Então, vai ficar 3 vezes 1, 3, 2 vezes 2, 4. No denominador, você vai ter produto das abscissas 1, produto das ordenadas 4. Então, 1 mais 4. Isso vezes o vetor 1, 2. Então, 3 mais 4, 7. 1 mais 4, 5. 1 vezes 2, né, o vetor. Resposta final, 7 quintos, 14 quintos. Esse é o vetor projeção ortogonal, tá? Então, se eu fosse fazer um desenho, só para a gente se guiar, seria o seguinte: quem é o vetor V? Opa, é o vetor 1, 2, 3. 1, 2. Tá, esse aqui é o vetor V. Meu vetor D é o vetor 1, 2, esse aqui. Tá? E você nota que esse vetor D, ele é relativamente pequeno. O que eu quero dizer com pequeno? Porque no exemplo anterior, a gente tinha o vetor projeção ortogonal menor que o vetor D. Agora, o nosso vetor projeção ortogonal, ele vai ser maior, olha só. Você considera a direção do vetor D e é nessa direção que você vai realizar a projeção ortogonal do vetor V. Então, aqui tem um ângulo de 90 graus. E aí, o meu vetor projeção é esse aqui, ó. Ok? Você nota o seguinte, vocês podem digitar na calculadora, 7 quintos é a mesma coisa que 1,4. Né? Então, você vê aqui que de abscissa, ó, mais ou menos, né, nesse desenho tem 1,4, que é o 7 quintos. Né? E o 14 quintos, ele tem mais ou menos 2,4 de ordenada. Tá? Então, 2,4. Então, você nota que você obtém o vetor em vermelho. Ok? Para fechar a aula de hoje, eu gostaria de passar para vocês o que é o conceito do vetor simétrico em relação a uma direção, tá? Antes de falar esse conceito para vocês, eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui para a seguinte coisa, um erro muito comum de alunos, tá? Então, atenção. Quando eu dizer vetor simétrico em relação, essa palavra é muito importante, em relação a uma direção, não é a mesma coisa eu falar de um vetor simétrico de um vetor qualquer V, tá? Por quê? A gente estudou em aulas passadas que menos V é o vetor simétrico de V. Não foi isso que a gente estudou em aulas passadas? Tá? Só que aqui eu vou falar de um outro vetor que também recebe um nome parecido, mas não é a mesma coisa, tá? Eu vou estar falando de um vetor simétrico em relação a uma direção. Então, toda vez que eu estiver falando do vetor simétrico, simplesmente, eu estou falando do menos V. Agora, quando eu estiver falando do vetor simétrico em relação a uma direção, eu sempre vou ter que considerar essa direção. Eu sempre vou ter que levar em conta e calcular essa minha direção. Então, vamos ver como é que funciona. Imagina o seguinte, a história começa parecida, né? Imagina que você tenha dois vetores, V e D. Então, a história começa parecida igual o vetor projeção ortogonal. Então, eu vou supor que D é um vetor diferente do meu vetor nulo, né? E aí, olha só o que é o vetor simétrico em relação a uma direção. Tá vendo a importância da direção? Vai ser em relação a ela que a gente vai calcular esse vetor. Então, eu vou supor aqui que você tem essa direção do vetor D, né? Lembrando, direção, angulação da reta que contém um vetor D, tá? Porque esses vetores podem estar soltos no espaço, a gente está trazendo todo mundo para a origem para ficar mais fácil o cálculo, né? Então, a gente já aprendeu a calcular o que seria a projeção ortogonal. Agora, quando a gente está falando de vetor simétrico em relação à direção, a gente vai imaginar o seguinte. Imagine que você tenha sobre a sua direção D um espelho, tá? Então, aqui é como se tivesse um espelho, tá?
E aí, calcular o vetor simétrico é considerar qual seria a imagem desse vetor V nesse espelho. Vocês concordam comigo que seria um vetor mais ou menos assim, né? Ele teria uma certa simetria, por isso o nome simétrico, em relação a alguma coisa, o espelho, que é a nossa direção, tá? Então, eu vou tentar calcular esse vetor de baixo, o vetor vermelho. A gente está procurando uma forma de calcular quem é esse vetor aqui, ó, que é o vetor simétrico. Eu vou dar um nome para ele, vou chamar ele de y, tá? Essa é a nossa pergunta. Quem é o vetor y, tá? E aí eu vou fazer exatamente o que eu fiz com o vetor projeção ortogonal. Tentar trabalhar com algumas propriedades geométricas para tentar encontrar quem é o y. Então, qual é a propriedade geométrica que eu vou utilizar? Olha só. A gente já sabe calcular vetor projeção ortogonal, né? A gente sabe calcular aqui, projetar esse vetor V na direção D e calcular esse vetor aqui que a gente chamou de P. A gente já sabe fazer essa conta, né? No meio dessa conta, outra coisa que a gente sabe construir também é esse vetor aqui, ó, que é o V menos P. Ok? Então, eu vou usar esses dois vetores que eu consigo construir através de cálculo, né, o vetor projeção ortogonal e o V menos P, para tentar encontrar o y. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar a regra do paralelogramo, né? Então, lembra que eu falei para vocês, olha, a regra do paralelogramo, ela é muito simples, eu vou explicar ela passo a passo, só que a gente vai usar futuramente para muitas operações, e esse aqui é um caso, tá? Então, como é que eu vou usar a regra do paralelogramo? Olha só, regra do paralelogramo. Como é que eu vou usar? Olha só, você anota o seguinte, o vetor P, né, você, a partir dele, consegue encontrar o V menos P. Só que se você multiplicar esse vetor V menos P por menos 1, a gente viu em aulas passadas que você não altera o módulo, você não altera a direção, você altera o sentido. Esse aqui é o vetor menos V menos P, tá? O que eu fiz? Eu peguei este vetor aqui, V menos P, e multipliquei ele por menos 1 para ele cair para o lado de cá, tá? Antes da gente continuar, vamos parar para pensar um pouquinho. Por que o menos V menos P, ele toca exatamente o ponto final do y? Por quê? Porque se esse vetor y ele é o simétrico de V, então a distância que tem do vetor V até a direção D é a mesma que aparece aqui embaixo, porque é uma simetria, né? Todas essas direções que você tem aqui na parte de cima do vetor V, vai aparecer também essas mesmas distâncias na parte de baixo do seu vetor simétrico, ok? Depois que eu monto esse desenho, pronto, a gente já consegue saber quem é o vetor simétrico. Por quê? O vetor simétrico y, ele vai ser uma regra do paralelogramo. Ele é a soma da projeção, né, esse P em vermelho, mais esse menos V menos P, né, porque aqui o menos V menos P já está transladado, iniciando no final do vetor P. Então, isso aqui vai ser a mesma coisa que isso aqui. Concordam comigo? Eu apliquei a regra do paralelogramo aqui, mais nada. Bom, pegando essa equação, vamos dar uma ajeitada nela, né? Então, vou reescrever aqui numa folha e vou dar uma ajeitada nela. Então, olha só como é que eu estou a equação, tá? Então, vamos trabalhar com essa equação. Ó, eu tenho um número aqui na frente, que é o menos 1, multiplicando uma soma de vetores, né? Então, aplica a distributiva, né? Lembra que a gente viu no começo da aula de hoje, quando você tem um número multiplicando uma soma de vetores, você aplica a distributiva? Estou usando aquela propriedade, tá? Então, vai ficar P menos V mais P. Ou seja, o Y vai ser igual a, vou somar os P's, né? Vai ficar 2P menos V. E quem é esse P mesmo? Onde P é a projeção ortogonal do V na direção D, tá? Então, toda vez que eu pedir cálculo simétrico do vetor em relação à direção tal, primeiro você tem que calcular a projeção, depois você faz esse cálculo. Exemplo. Vamos pegar o exemplo que a gente acabou de resolver.
é esse aqui, ó, e vamos calcular o vetor simétrico dele, tá? Então, primeira coisa, geometricamente, quem seria o nosso vetor simétrico? Seria alguma coisa aqui, ó, né? Porque você tem o V, você tem a direção D, então, em relação a essa direção, você teria um vetor por aqui, tá? Vamos fazer essa conta. Então, olha só. A projeção ortogonal a gente já calculou, né? É 7/5, 14/5. Ok? E o vetor V, ele foi dado. O vetor V é o vetor 3 e 2, né? Foi dado aqui nesse exercício. Então, calcular o vetor simétrico y vai ser igual a 2 vezes a minha projeção, 7/5, 14/5, menos o meu vetor V, que é o 3 e 2. Né? Então, você nota que depois que você calcula a projeção ortogonal, para você obter o simétrico, é só fazer uma combinação linear, né? Multiplicar e somar vetores. Então, fazendo as continhas, eu vou ter 2 vezes 7, 14, 2 vezes 14, 28, isso menos 3 e 2. Então, vai ficar 14 sobre 5 menos 3 e 28 sobre 5 menos 2. Né? Então, aqui eu tenho subtração de fração, só que embora eu tenha números aqui, eu prefiro não fazer MMC. Então, eu sempre uso aquele macete que eu passei para vocês, né? Multiplica cruzado e multiplica os denominadores. Eu acho sempre mais fácil isso, tá? Então, vai ficar assim, vai ficar 14 menos 15 sobre 5 e 28 menos 10 sobre 5. Fazendo as continhas, 14 menos 5 menos 1/5 e 28 menos 10, 18. 18/5. Tá? Então, quando a gente olhar lá no nosso desenho, olha só, menos 1/5 é a mesma coisa que menos 0,2. Então, é um número que está aqui, ó. Ele está por aqui, tá? Menos 0,2. E 18/5, que é o que a gente encontrou de ordenada, é a mesma coisa que 3,6. Tá? Então, você tem 1, 2, 3,6 por aqui. Tá? Meu desenho não está muito exatamente na escala, então pode ser que não pareça exatamente o simétrico, tá? Então, o vetor simétrico a gente encontrou é esse aqui, ó. Deixa eu traçar ele em outra cor. Tá? Esse é o vetor simétrico. Então, você nota que aqui está um pouco fora de escala, tá? Então, pode não estar aparecendo muito o vetor simétrico geometricamente, mas você tem um espelho aqui, né? É como se tivesse um espelho. Ok? E aí, você está projetando o vetor D e calculando quem seria o simétrico em relação ao vetor V, tá? Uma última observação é o seguinte, vocês podem olhar lá na apostila, eu fiz um outro exemplo de vetor simétrico, tá? Vou deixar para vocês fazerem o exemplo que está na apostila. Eu preferi utilizar um exemplo que a gente já tinha, o vetor projeção ortogonal, tá? A pergunta que vai surgir na cabecinha de vocês é o seguinte, para que serve, né? Para que serve projeção ortogonal e vetor simétrico? Para que serve? Bom, não é nenhuma novidade, né? Eu vou pegar um exemplo aqui na física. Imagine lá um plano inclinado, né, com uma certa massa sobre ele. Okay? E aí eu aplico uma força. Tá? E suponha que a força ela seja nesse sentido aqui. Tá? Essa é a força que eu estou aplicando no meu bloco. Tá? Quando a gente estuda projeção ortogonal, primeiro, usando lá o princípio de se você mantém as propriedades do vetor, você pode desenhar ele em qualquer lugar. Então, eu poderia desenhá-lo, essa força, aqui embaixo já. Ó. Vou explicar por quê. Tá? É a mesma força, só que eu estou desenhando ele aqui embaixo. Se você fizesse as perguntas lá
da física, né? Qual é a aceleração do bloco? O bloco desce, o bloco sobe, o que está acontecendo? Então, seria necessário você estudar esse problema dentro da direção que está inclinado o seu plano, essa direção, tá? Então, para você se responder, né? Para você responder a pergunta se esse bloco sofre ou não alguma aceleração, algum movimento, o que você vai precisar fazer com essa força? Você vai precisar fazer uma projeção ortogonal na direção que você quer estudar o movimento, para saber se esse bloco vai subir ou se esse bloco vai descer, né? Obviamente eu não desenhei aqui, mas vai ter que ser considerado aqui a força-peso, porque eu dei massa ao bloco, né? Então vai existir lá uma força-peso, e aí ela também você vai fazer uma projeção ortogonal e estudar como é que vai ser essas forças aqui, tá? Então, primeiro ponto, é para isso que serve a projeção ortogonal, tá? Segundo ponto, para que serve um vetor simétrico em relação a uma direção? Você poderia também tentar estudar esse bloco para saber que tipo de força você deveria aplicar para que ele ficasse estático, né? Dentro da mecânica isso é muito utilizado. Então, em outras palavras, você também teria que pensar no vetor simétrico para deixar ele estático, né? Porque esse vetor, nota que esse vetor ele consegue anular um pouco da força-peso, né? E aí teria que estudar também a questão do simétrico da força-peso, tá bom? Então, não vou entrar aqui em muitos detalhes, eu só gostaria de mostrar para vocês o para que serve que a gente está estudando. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula e qualquer dúvida entre em contato comigo, tá bom? Desejo a todos bons estudos, tá? E que vocês tenham um bom dia.